E galera, o GTA 6 tem tudo pra ser o jogo mais caro da história, ter levado mais de 8 anos de desenvolvimento, e a Rockstar tá apostando tudo nos consoles pro sucesso desse game. Mas ó, fica tranquilo que isso aí não é nenhum rumor, tá? Essas informações vieram diretamente do Strauss Zelnick, o CEO da Take-Two, em entrevista a um dos jornalistas mais respeitados da indústria. E não para por aí, tá? Tem muito mais coisa escondida nas falas do Strauss e que quase ninguém percebeu. Só que hoje, aqui no canal Sunny Play, você vai entender exatamente quanto o GTA 6 pode ter custado, por que ele vai sair primeiro nos consoles e o que isso nos revela sobre o futuro da Rockstar Games. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, agora no dia 4 de maio, o Strauss Zelnick deu uma entrevista exclusiva pra Bloomberg. E quem estava conduzindo essa entrevista, nada mais nada menos do que o Jason Schreier, que pra quem acompanha aqui o canal Sunny Play já tá ligado que esse cara não erra. Ele tem noticiado informações tão apuradas a respeito do desenvolvimento do GTA 6 e da Rockstar Games, que acabou se tornando persona non grata na Rockstar, a ponto de ter desavenças veladas entre ele e o Sam Houser. Inclusive, recentemente no canal eu trouxe pra vocês um vídeo mostrando uma resposta que um funcionário da Rockstar Games teria dado a respeito do Jason Schreier. Se você não conferiu ainda esse vídeo, clica nesse cardzinho aqui em cima, vou estar deixando também o link na descrição. Só que ao contrário do que todo mundo imaginava, o resultado dessas farpas do funcionário da Rockstar surtiram um efeito reverso, trazendo o Jason Schreier pra cada vez mais perto dos bastidores do GTA 6. E aqui vem uma das partes mais pesadas. Segundo as declarações do Strauss, o jogo estaria em desenvolvimento há mais de 8 anos, com milhares de funcionários envolvidos, o que confirma pela primeira vez na história, de forma oficial, o tempo de duração de desenvolvimento do GTA 6, que até então já era do conhecimento do público que o game estaria sendo desenvolvido de forma efetiva em meados de 2018 a 2019, e que teria enfrentado um reboot de desenvolvimento há cerca de 2020. E o Strauss também revela que o estúdio possui recursos ilimitados para a conclusão do seu desenvolvimento, ou seja, nesse exato momento, quanto a Rockstar Games precisar de grana para finalizar o desenvolvimento do jogo, a Take-Two está disposta a investir. Só que aqui vem um ponto chave: jogos AAA, como é o caso da franquia GTA, hoje custam cerca de centenas de milhões de dólares. Só que segundo o Strauss Zelnick, no caso do GTA 6, esse custo pode resultar significativamente mais do que isso, ou seja, a gente não está falando da casa de 200, 300 milhões, que já são números impressionantes, mas sim, do que tudo indica, ser o jogo mais caro da história. E isso aqui, rapaziada, a gente tá falando da Elite, tá? Porque quando um projeto chega nesse nível, não existe margem para erros. Só que aqui entra outro fator bem importante, tá? O GTA V vendeu cerca de 225 milhões de cópias, só ficando atrás do nosso querido Minecraft. Só que isso coloca o GTA 6 em uma posição muito delicada, porque ele não precisa só ser bom, o game precisa ser um dos maiores fenômenos da indústria dos games. E aqui entra uma fala muito importante do Strauss Zelnick. Ele deixa claro que os jogadores de console são o núcleo de clientes da Rockstar Games, ou seja, é ali onde está o público mais fiel, mais consistente e consequentemente mais lucrativo. E olha, dando uma analisada nos últimos vazamentos que saíram a respeito da Rockstar Games, realizado pelo grupo de hackers Shiny Hunters, isso fica ainda mais evidente, colocando o PlayStation 5 como cerca de 54% dos jogadores ativos no GTA Online, o que já é mais da metade, sendo que ainda tem cerca de 11% dos jogadores de PlayStation 4 e tendo o PC lá no final da lista, com um pouco mais de 3%, o que explica muito bem a estratégia da Rockstar Games em lançar primeiro para os consoles, PlayStation 5 e Xbox Series, e deixando o PC para depois. Só que não para por aí, tá? Segundo o Strauss, existe uma lógica mercadológica por trás de tudo isso aí. Com o lançamento primeiro para os consoles, eles têm a possibilidade de otimizar completamente o jogo, assumindo o controle total da experiência e evitando problemas técnicos no lançamento, como aconteceu lá com o Cyberpunk, né? Resultando no melhor impacto possível no dia 1 do lançamento. Ou seja, o Strauss basicamente confirmou algo que a Rockstar Games já vem fazendo há anos, lançando primeiro para os consoles e depois para o PC, mas não porque o PC é menos importante ou nem porque vende menos, mas sim porque isso faz parte de uma estratégia fundamental da Rockstar. Eles conseguem extrair o máximo possível da sua base de cliente nos consoles, refinam o jogo
e conseguem vender novamente para os mesmos clientes, só que agora para uma plataforma diferente. E olha, isso aconteceu com Red Dead Redemption 2, aconteceu com GTA V, e bom, já é de praxe no histórico da Rockstar. E é óbvio que no GTA 6 isso não vai ser diferente. Só que outro detalhe interessante que veio à tona nessa entrevista é uma parceria estratégica da Rockstar Games com a Sony. O que vamos combinar? Não é novidade pra ninguém. Não é de hoje que a Rockstar tem uma parceria estratégica relacionada a marketing com o PlayStation, lançando bundles temáticos, campanhas publicitárias conjuntas e até mesmo vantagens temporárias para os consoles da Sony. Então assim, embora o Strauss não diga diretamente que existe ali uma parceria oficial, mas os sinais são bem claros e é óbvio que no GTA 6 a gente vai ver muito mais disso daí. Só que agora que vem a parte mais sensível e talvez mais reveladora de todas, tá? Porque enquanto a gente olha só pro produto final, nos bastidores, a máquina da Rockstar Games tá rodando pesado. Começando por um ponto que voltou a preocupar muita gente. Relatos de um possível novo crunch dentro da Rockstar. Dessa vez no estúdio de Bangalore, na Índia. Funcionários teriam reportado através de uma rede social chamada Glassdoor. Uma rede social que visa trazer mais transparência no mercado corporativo. Trazendo relatos anônimos de pessoas que trabalharam de fato nessas empresas. E essas declarações teriam revelado jornadas extensas de trabalho, com horas extras frequentes, o que levanta um alerta forte de algo que já aconteceu antes com a Rockstar, principalmente lá na época do Red Dead Redemption 2, onde diversos funcionários relatam que teriam trabalhado horas excessivas, muitas vezes sem nem ser remunerados, sendo esse inclusive um dos possíveis motivos do desligamento do Dan Houser do estúdio. Só que antes de todo esse alarde, aqui vai um ponto muito importante, tá? O Reese do podcast Kiwi Talks, que já teria entrevistado uma série gigantesca de funcionários da Rockstar e de diversos outros estúdios da indústria, levantou uma análise bem mais pé no chão de toda essa situação, indicando que esses relatos não são a confirmação de um crunch generalizado, mas sinais claros de que o projeto está chegando numa fase final, onde o desenvolvimento acaba sendo mais intenso. E olha, para quem manja de desenvolvimento de games sabe que isso acaba sendo uma tradição no mundo dos games. É algo totalmente plausível, porque essa é uma fase onde tudo precisa fechar. O polimento, correções de bugs, otimização e, é claro, a entrega final do produto. Agora guarda isso aí na sua mente, porque aqui entra um ponto que conecta tudo isso. Uma vaga recente aberta na Rockstar Games chamou a atenção da comunidade. Isso porque ela seria uma vaga temporária, ligada diretamente a produções de materiais físicos de marketing, como outdoors, pôsteres, campanhas visuais em larga escala, embalagens e muito mais. E isso aqui é muito importante, tá? Porque esse tipo de movimentação não acontece no meio do desenvolvimento. Os caras não vão fazer um material publicitário quando faltam ainda, 5 anos pro jogo lançar. Esse é o tipo de coisa que acontece de fato quando o game tá prestes a ser lançado. E levando em consideração a data oficial de lançamento do GTA 6, até então, dia 19 de novembro, isso faz muito sentido. E segundo declarações do próprio Strauss Zelnick nas últimas reuniões de acionistas da Take-Two, o marketing do game tá prestes a começar no verão americano, entre junho e agosto, onde a gente passa a ver campanhas globais, uma presença maior da marca GTA 6 nas ruas, além, é claro, de um impacto e presença fora da internet. Ou seja, a Rockstar Games está concluindo aquele modo produção interna e mirando o modo dominar o mundo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que o GTA 6 vai justificar esse investimento absurdo? Ou corre o risco dele acabar não atingindo as nossas expectativas, que são altas, tá? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, se você não quer perder nenhuma novidade a respeito do GTA 6, tem trailer 3 chegando aí, reunião da Take-Two no dia 21 de maio, além de novidades que podem surgir a qualquer momento a respeito do game, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, não leva nem um segundinho, e sempre que sair qualquer novidade, você vai conferir primeiro com a melhor qualidade possível. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E por favor, né, não vai embora sem deixar aquele like pesado, não leva nem um segundinho, isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a
sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades. E vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolhe um desses vídeos do canal Cinemplay, que aqui só tem vídeo pra vocês. Continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!